Fala pessoal, boa tarde. Hoje é domingão, 1/6, amanhã que nós temos mercado. Hoje não temos mercado, mas pediram para eu estar fazendo aí um react, né, de um vídeo que que está falando mal sobre preço médio, que por sinal é o nosso principal assunto no canal. Então assim, não vou falar mal da pessoa nem nada, mas vou comentar sobre esse vídeo. Ele é o canal do Beto Preti, tá? E eu já dei uma olhada no vídeo, realmente, eu já tinha até comentado, tá? Tem até um comentário meu aqui embaixo, ó, dele, tá? Ele até me respondeu, totalmente educado, eu também não fui mal educado com ele em momento algum, tá? Mas é meio complicado, né? A forma que se fala sobre a parte do preço médio, visto que na verdade todas as grandes instituições só fazem preço médio, tá? Ou alguém acha que uma grande instituição coloca um stop, se com 1.000 contratos lá você não pega, ela para. Ela não para, ela não perde aquele dinheiro. Ela continua fazendo médio até ela reverter e conseguir ganhar, logicamente, tá? Então tem aqui o assunto, qualquer coisa alguém entra lá no canal e dá uma olhadinha lá, só para não perder muito tempo nisso. Eu até pulei um pouco do vídeo dele, onde ele fala outras coisas, não fala sobre o preço médio, tá? E depois ele veio para a parte do preço médio. Então eu vou deixar já nessa parte aqui para a gente poder já falar sobre um pouco sobre isso. Vamos lá. Então a imagem dele fica um pouco ruim, eu acho que ele grava de celular, então não fica muito legal. Mas vamos lá. Vamos deixar somente os índices. Cadê? Vai deixar eu abrir não? O vídeo vai ser um pouquinho longo, porque tem que mostrar o assunto, o que, que é ali, tá? O porquê, Ó, o vou que ele está puxar só índice. falando e tudo mais. E o porquê também que ele fala mal do preço médio, né? Obviamente que ele perdeu. Cadê o personalizado? Personalizado. São as ações que eu tenho, tá? Vamos puxar somente índices. Eu acho que... Vamos puxar tudo, né? Tudo que tá aqui, na conta real. Ó, acabou. É tudo isso, tá? Vamos aplicar. Tá aí, ó. Esse é o meu resultado de 3 anos, 2 anos e meio. Bom, primeiro ponto que a gente já vai analisar aqui, né? Vamos lá. Aqui ele está com 196 contratos vendidos, 194. Olha o acúmulo de contratos que ele está utilizando. Aí a gente tem que saber quanto que ele tem na corretora. Porque para você utilizar 196 contratos, se você não tiver 100 mil na corretora, você está totalmente errado. Não dá para você utilizar essa quantidade de contratos se você tiver menos que 100 mil reais. Você pode até utilizar, porque a margem vai dar. Só que o seu risco-retorno está muito longe do que você pode imaginar, tá? Tá totalmente não está condizente com a realidade do que você tem lá para você poder colocar a risco, tá? Então vamos lá. Mas olha o tanto. operando do jeito que eu tava operando. Essa pancada aqui foi a pancada que eu tomei de 4 mil reais. 4 mil e poucos reais. E essa daqui foi a de 1.500. E no final das contas eu cheguei a operar, olha só, fazendo médio infinito. Cheguei a operar com 196 contratos num dia só. Nesse dia aqui eu tava com 30, se eu não me engano, 35 mil na conta. Cheguei. Bom, já tá respondendo a cagada, né? Saiu ganhando? Saiu. Por quê? Day trade não tem o que fazer. Day trade não é o swing trade. Day trade é um jogo. Você escolhe cima, baixo, stop para cima, stop para baixo, e aí você vai ver se você vai ganhar ou não. Swing trade é uma estratégia. Então, se você escolhe e dá errado, você deixa para o swing trade. O swing trade aos poucos ele vai se consertando até você conseguir ganhar, que é o que a gente faz na conta principal. Mas vamos lá, ele tem 35 mil reais para poder utilizar e ganhar mil e pouco para utilizar 196 contratos. Gente, a conta não bate. Por quê? Para você utilizar um contrato, você precisa de aproximadamente 1.200 a 1.500 reais, dependendo da corretora. Tá? Então, digamos que fosse R$ 1.000. Se fosse R$ 1.000, você está utilizando 19 mil reais como margem ali desse cenário. Tá? Só lembrando que a garantia da corretora, para 35 mil reais, ela tem que pegar 30% para deixar como garantia. Então, os 35 mil reais para 30%, nós temos 9 mil, 10.500 reais ali aproximadamente. 10.500 reais exatos. Então, nós temos 10.500 reais a menos que ele pode utilizar. Então, ele pode utilizar até 24.500. Ele utilizou 75, quase 80% do valor fazendo o preço médio. Tá? É que esse dia não tem como a gente buscar, porque está em 2024 e no outro contrato.
Se fosse 2025, a gente conseguiria buscar o dia para ver o quanto que esse mercado caiu nesse dia. Ou subiu nesse dia, não sei. Ele está vendido, então foi contra a posição dele, então o mercado subiu. Para ver o quanto esse mercado subiu. Provavelmente subiu bastante, eu acredito eu. Mas, vamos analisar por aqui, ó. Compra 456, venda 433. Ó, não dá para ver muito bem, mas mais ou menos. Então significa que ele vendeu a esse ponto e ele recomprou esse ponto. Olha só a pequena diferença que nós temos aqui, tá vendo? Para ele poder ganhar, onde ele ganhou 1.000 e pouco, porque ele estava muito acumulado. Isso que ele fez é uma saída de posição, tá? Quando você coloca bastante contrato para poder sair. Só que com 35 mil reais é muito arriscado usar tudo isso. Não tem lógica utilizar isso tanto. Você tem que dar um gap maior, um espaço maior entre um ponto e outro para você poder colocar mais contratos, para você poder sair de uma posição. Tá? Ao decorrer dos próximos vídeos que eu for fazendo, eu vou começar a explicar alguma coisa sobre isso, que é mais fácil de poder entender. Tá? Senão um vídeo só vai ficar muito longo. Mas vamos lá, vamos ver mais alguma coisa sobre isso aí. Vai ficar 14 mil negativo, olha que doideira, gente, que maluquice. Cheguei a ficar 14 mil negativo nesse dia aqui. Tá? É isso aí, ó. Essas foram todas as operações que eu vi. Olha só como é que tá as vencedoras, 76% vencedoras. Isso aqui vem dos médios, vem do médio infinito. Ela paga bem, só que quando ela leva... Por que eu resolvi fazer o vídeo? Porque qual que é o assunto do meu canal? Não é médio infinito? E o que ele veio falar pela segunda ou terceira vez, se eu não me engano? Médio infinito, ou seja, falar com médio infinito é ruim. Depois eu vou mostrar a minha conta e todo esse período que ele está mostrando dele eu vou mostrar no meu também. Pra você ver a diferença do médio infinito, tá? Quando você faz certo e quando você faz errado. Leva pesado aqui, ó. 4.100 e poucos reais, ó. Perdi num dia só. E tava com pouco, tava com 27 contratos vendidos só. Agora você imagina. Se é aqui, nesse... Ele falou que ele tava com 27 contratos só vendido e perdeu 4 e pouco. Olha o range que tá isso aqui, ó. 130, 29, 600. Nós estamos falando de 800 pontos de diferença aqui. Entendeu? 800 pontos de diferença com 27 contratos tem coisa errada. Por que tem coisa errada? Porque o certo para você fazer um preço médio, dependendo da quantidade que esse mercado sobe ou desce e tudo mais, você tem que fazer de acordo com a quantidade de dinheiro que você tem na sua corretora. Então assim, se você tem... Vamos dar um número para ficar um pouco mais fácil. Você tem mais que 50 mil na conta, você faz em torno de aproximadamente 500 pontos. A cada 500 pontos você coloca alguma coisa de contrato, de preferência a mesma quantidade que você já tem na pedra. Que, já tem alocado ali, que já tá em andamento. Se você colocar menos, o seu médio não vai cair pela metade. Se você colocar o dobro, o seu médio cai para 25%. Tá? Então é muito melhor que se você colocar o dobro, só que você fica muito mais exposto ao risco, porque se ele for contra, você vai tomar uma cacetada. Eu acredito que nessa data ele fez isso. Porque o gap que nós temos de pontos, de 800 pontos aqui, para você ficar com 4 e pouco, não tem muita lógica, senão você ter colocado muito contrato para tentar sair. Então acho que ele devia estar trabalhando com 3, 4, 5, 10 contratos, foi lá e pum, colocou uma cacetada, o mercado foi contra e ele se lascou. Provavelmente foi isso, não sei, não tem, mesmo que ele fale que não ou não tem como a gente saber, porque só se a gente estivesse vendo o que ele fez lá no dia. Mas provavelmente isso por causa do gap que tem ali, tá? Vamos continuar dando uma olhada. Aqui com 196, se ele não volta, só Jesus, eu tinha me matado. Aí, então no final das contas, foram 19.120 reais tirando os emolumentos. Se a gente tirar aqui 10% de emolumento, 10% aí de quantidade de contrato, 10% do valor. Mais uma situação. Vocês viram que quando ele estava ganhando ali, criando o preço médio, foi uma vez que ele tomou uma cacetada, ou duas que ele tomou uma cacetada, mas ele estava sempre com valores mais expressivos e ganhando mais do que ele estava perdendo. Isso nós estamos falando lá, ó, desde 1 de 1 de 2023, quando ele começou a conta, até 30 de 5 de 2025, ou seja, até ontem. Então assim, enquanto ele estava fazendo o preço médio, ele estava com um resultado melhor do que quando ele começou a fazer a operação dele de hoje. Tá? E com esse novo operacional dele, ele mais perdeu do que ganhou.
Por que falar mal do preço médio? Tudo bem, você passa um pouco de extremo ali, você tem que ter estômago para você aguentar o preço médio. Sim, em todo vídeo meu eu falo a mesma coisa. Se você não tiver estômago, você não serve para fazer o preço médio. Mas é o preço médio que vai te salvar de tudo. Tá? E explicando o preço médio, todas as ações, que você faz o quê? Quem mexe com a ação? Compra, compra, quando sobe num determinado valor, vende. Isso é preço médio, chamado martingale. Você vai fazendo o preço médio até ele voltar de novo, você vai ganhar. Tá? Isso é normal. Então, voltando aqui, deixa eu ver quanto tempo tá. Voltando aqui. Então, nesse cenário que nós temos aqui, você pode ver que ele ganhou mais no preço médio do que na estratégia dele atual. Então, não teria por que falar mal do preço médio, mas vamos continuar. Se eu tirar 5 mil aqui de quantidade de contrato, 50 centavos cada contrato, eu ainda ganhei 14 mil. Né? Se eu tirar, eu acho que mais ou menos a conta é mais ou menos 10%. É mais ou menos 10%. Acho que até menos de 10%, tá? Porque ganhando em média depois que acabou a doideira, que diminuiu a quantidade de contrato, enfim. Isso aqui ele está em ordem. Ele fala que depois que diminuiu a quantidade de contrato, né? Mas eu estou vendo ainda um monte de contrato aqui ainda. Acumular por dia, aí ó. Aqui ele já diminuiu a quantidade de contrato. Nada, né? Ó. Só muda que acumula por dia e vem caminhando do mesmo jeito, aí vem de baixo para cima. Do menor para o maior. 4, aí ó, 11, 15, isso já lá. A quantidade de contrato agora de novo, ó. Passado. Até 2024, ele já falou que já tinha diminuído. Ó a quantidade de contratos, 50, 50, 60. Eu não faço com tudo isso aqui, eu faço isso aqui quando eu tenho que sair de alguma posição. Só pra você ter noção, hein? E olha que eu tenho mais de 100 mil reais na conta. No final do ano passado eu ainda fazia médio para sempre. Enquanto eu tinha dinheiro eu estava fazendo médio. 206 contratos aqui, ó. Esse aqui eu nem lembro. 206 contratos. Num dia só. Para ganhar R$1.000. Isso não existe em lugar nenhum do planeta, gente. Isso não existe. 195 contratos para ganhar R$700. Não existe. Não sei como que eu não quebrei. Foi Deus que botou a mão, falou: filho, você não vai quebrar aqui não, mas aprende. Para com isso. E eu fui parar com isso só esse ano, tá? Só esse ano. Então isso aqui era em 2023. Não, que era 2024 também. Essas porradas aqui, 2024. Início de 2024. E eu fui parar com essas doideiras só agora em 2025. Quando começou a vir com menos contratos, ó. Menos contratos começa aqui em 2025, ó. 2025, ó, maio, 2024, já, no final de dezembro já estava parando, ó, 2024 já estava diminuindo a mão de contratos, mas de verdade mesmo foi em 2025 que eu parei de operar essas doideiras de médio para trás, que ninguém me ensinou, tá galera, eu aprendi, eu fui tentando fazer, foi dando certo, e eu fui fazendo, não aconselho ninguém que faça, não façam, pelo amor de Deus, que é ruim demais da conta, acaba com a sua vida, acaba com sua família, acaba com o seu emocional. Eu, graças a Deus, eu repito, foi Deus que me salvou de não perder tudo que eu... Gente, vamos lá, mais uma vez. Quando ele fala esse não faça, primeiro, não leve isso 100% ao pé da letra. O que acontece? Eu falo desde o primeiro vídeo, tá? Cada um tem seu operacional, cada um tem sua forma de agir, de trabalhar nisso daqui e aquilo que se adapta mais. Eu já fiz fluxo, já fiz como é que fala? Análise gráfica, já fiz os candles ali, as figuras gráficas e, só perdia nessas datas. Tá? Quando você começa a fazer o preço médio, que é por causa das instituições grandes que elas fazem, você percebe, lógico, se você tiver um saldo na conta, não é preço médio com pouco valor na conta. Quando você tem um saldo na conta e faz o preço médio, você percebe que você pode segurar isso e trabalhar nas duas formas, day trade e swing trade. O problema desse pessoal é que eles querem fazer preço médio no day trade. Se você fizer isso só com day trade, você vai perder. Por quê? Porque o mercado fecha 6 horas. E às vezes o mercado não é naquele dia que ele vai retornar, é no dia seguinte que ele vai retornar. Quantas e quantas vezes esse mesmo pessoal colocou 100, 200, 300, 500 contratos ali para poder sair, não saiu, perdeu 5, 10, 15 mil reais. No dia seguinte, o mercado já começa lá embaixo. Ou seja, ele teria ganhado uma bolada todinha. O que acontece
O mercado tem suas oscilações, e a oscilação ela não é somente diária, ela também é de um dia para o outro. E quando isso acontece, é onde você ganha o dinheiro. Eu estou mostrando na minha conta principal ali todos os dias, que é isso que tem que fazer. O day trade é bom? É. Só que o swing trade é melhor. Então, o day trade não é para você tirar 1.000, 2.000, 5.000 reais. O day trade é para você tirar o seu dinheiro do dia. 200, 300 reais. Meu, tá bom. Não importa. Ah, mas eu tenho 50 mil na conta, dá para me tirar 1.000 reais. É onde você vai perder. Eu, por exemplo, eu tenho 100 mil reais na conta, 100 e pouquinho lá na conta, e o que eu faço? Eu coloco que a minha meta diária é 300 reais. Se não bater os 300 reais, ele entra para o swing trade. Se ele ficar swing trade 5 dias, quando eu ganhar, eu vou ganhar os 200 reais de cada um dos dias que eu deixei de ganhar porque eu estava no swing trade, e mais a bolada do swing trade. Então não tem necessidade de você ficar desesperado com essa parte do preço médio. O preço médio é a salvação de toda operação. Que eu tinha na conta, não era tudo que eu tinha, tá? Mas era tudo que eu tinha na conta, com certeza eu ia ficar bem desesperado. Enfim. Bom, tá? Então fica aí o ensinamento. Bom, já viram que ele já falou sobre essa parte, falou mal do preço médio, falou para ninguém fazer o preço médio, tá? É assim, é a opinião dele, é a opinião de alguém que perdeu nesse cenário, e acredito que ele fez a forma errada, tá? Por isso que ele não conseguiu. Então, acabou se dando mal. Mas não leve ao pé da letra esse negócio de não fazer o preço médio. Agora a gente vai mostrar aqui no meu, tá? Só para vocês entenderem. Na minha conta principal, ó, é a conta real, tá? Ó, simulador é aqui, real é aqui, tá? Então, negociação, relatório de performance, aqui é o 30 dias, né? Então, eu vou colocar desde quando eu abri a conta, tá? Abri a conta em 2022, final de 2021, dezembro de 2021. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, personalizado, 1 de 2019, vai. 2019 não vai pegar mesmo, então. E sem data final. De 2019 até aqui, ou seja, eu estou pegando todo o histórico da minha conta. Vai sair ações e tudo mais, a gente vai tirar. Lembrando que no começo eu perdia porque eu ficava usando essas estratégias de guru, né? Eu ficava fazendo análise gráfica, candle, bebê abandonado e aquele monte de coisa ali, doji, todas essas coisas aí que não funciona para nada, gente. O mercado ele não vai refletir aquilo que ele fez no passado. Não é a mesma coisa, tá? Aí quando o pessoal pega e fala assim, ah, mas hoje ele pode subir não sei quanto, ele pode descer não sei quanto. Ele pode, acabou de falar, ele pode. Aí o mercado vai contra, ele fala, ah, mas eu falei que podia. Não é isso que eles fazem? Então, é uma forma deles se defenderem. Eles só querem que vocês comprem curso, eles só querem que vocês fiquem no mercado dando dinheiro para eles. Ponto. Bom, vamos lá. Ó, então nós temos aqui esse cenário. A gente não quer todos os ativos. Então primeiro vamos simplificar os ativos. Bitcoin, 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 Bitcoin. Nossa, vai ter um monte, né? Porque são vários anos que eu coloquei. Dólar e a nossa bolsa. Eita. Bom, vamos lá. Vamos entender o porquê disso, tá? E o valor também, tá? Você pode ver que eu comecei a recuperar tudo aquilo que eu estava perdendo, tá? Eu perdi muito no começo, tá? Até no meu primeiro vídeo eu falo que eu sempre perdia no começo porque eu não sabia como funcionava, até eu aprender como operava, perdi muito dinheiro no mercado. Só comecei a fazer vídeo porque eu percebi que agora eu achei o que é o certo ali, tá? Achei não, já faz um tempo, né? Bom, vamos lá. Então, 2019, vamos colocar nos gráficos. Então, olha só. Ó, então, só para você ver quando eu coloquei 2019, só que ele só soma em 2021. Por quê? Não tinha conta daqui para cá, tá? Então, olha só como que é o nosso cenário. Enquanto eu fazia as coisinhas de guru da internet, perdia, perdia. Aqui eu subi bastante. Por que aqui eu subi bastante? Aqui eu ainda estava fazendo com coisa de guruzinho da internet, tá? Mas eu já estava começando com preço médio. Foi quando eu já comecei a fazer o swing trade, tá? Por que eu perdi aqui e tudo mais, nesse cenário aqui? Quando teve quando voltou da pandemia, né? Teve uns dias lá que caiu tipo horrores, absurdos e tudo mais.
E eu acho que o pessoal lembra disso, travou a plataforma, a gente não conseguia fazer nada, eu estava mega alavancado nessa data, caiu, eu briguei com o pessoal e tudo mais lá na Rico. Nossa, foi mó trou, tanto que hoje eu não tenho nem assessor na Rico lá, porque eu já briguei com o pessoal lá. Tá, beleza, foi o que passou e tal. Também era erro meu por estar posicionado grande, né? Esse é o problema de estar posicionado grande. Se você tiver muito grande e der problema na corretora, até você provar que você estava certo ou errado, né? Complica. Consegui ganhar uma parte lá com a corretora, me devolveram um determinado valor, já não foi tudo, foi de acordo com aquilo que eu tinha clicado. Eles fizeram o cálculo deles lá e me devolveram. Ao todo devolveram 25 mil do valor, só que aqui estava como 37, tá vendo? 37, perdi tudo isso aí, eu voltei mais ou menos para cá. Beleza, é um assunto nosso lá e tudo mais. Voltei pro mercado, comecei a fazer. Em 2023, eu me divorciei. E aqui eu já estava fazendo nas duas contas, na minha conta e na minha da minha ex-mulher. A conta dela sempre foi feita com preço médio, então a conta dela sempre ficou positiva. A minha eu fazia como a internet, com os guruzinhos e tudo mais, para tentar entender figura, isso e aquilo. Então automaticamente a minha perdia, enquanto a dela só fazia assim, ó, só subia. E eu estava tentando analisar como seria. Quando eu me divorciei, eu fiquei um tempo sem fazer, alguns dias ali sem fazer, para depois voltar. E eu tinha que colocar na cabeça o que eu ia fazer, se eu ia fazer day trade ou swing trade. O que eu coloquei na cabeça? Se eu ia fazer day trade preço médio ou de outra forma, porque eu não tinha mais todo o valor, a gente teve que dividir, eu fiquei com uma conta só. Peguei e falei assim, quer saber? Eu vou fazer o preço médio, que é o que dava certo. Só que eu não fazia o preço médio com swing trade, eu fazia o preço médio normal. Então quando você vai fazer o preço médio normal, eu comecei aqui a fazer o preço médio normal. Beleza. 2024. Comecei, ganhava. Quando você perdia uma bolada. Por quê? Porque eu não tinha como segurar, porque eu não estava no swing trade. Tá? Então, eu percebi que não valia a pena. Né? Conversei com um amigo meu que também fazia isso aí e tal. E no final de 2024, você pode ver aqui, ó. No final de 2024, 27/8, não sei se foi exatamente essa data, né? Foi um pouquinho depois, acho que eu tinha ganhado já um pouquinho, mais ou menos, acho que foi mês 10, se eu não me engano, tenho quase certeza que foi mês 10, mas eu não lembro de cabeça. E aí a gente começou a fazer exatamente o swing trade e o day trade juntos. Então o day trade não deu certo, a gente passa para o swing trade. Eu não sabia como funcionava, porque não fazia muito bem isso, eu sabia com ações, né? Igual até que eu fazia com ações e tudo mais. E então comecei a fazer com day trade e swing trade, com índice futuro. E aí eu vi a diferença. Aí sim eu descobri o porquê que as grandes empresas estão lá posicionadas e você nunca sabe quando ela entrou, quando ela saiu. Por quê? Porque elas ficam posicionadas de dia por outro e você não sabe se ela está realmente comprada ou se está vendida. Mostra ali que ela está comprada, mas às vezes ela está saindo de uma posição e você não sabe exatamente o que está acontecendo. Por quê? Porque elas carregam isso. Depois que você começa a fazer o swing trade, olha a diferença que é esse swing trade. Então, tudo que eu havia perdido, a gente começa a recuperar. Tá? Então, se você parar para analisar, ó, tá vendo isso aqui? Eu ganhei todo esse valor, perdi todo esse valor e tudo mais. Só que olha como esses valores vão mudar quando a gente vai colocar outra data. Tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, ó, 1/1 de 2023. Olha a diferença que ele veio para 2023. Ah, tá em todos os ativos. Aí também não dá, né? Bit. Dólar. Índice. Tá. Percebe que eu perdi até um determinado momento. Você lembra que estava 77 mil, né? Só botar o vídeo que você vê, 77 mil. De lá pra cá, quando eu comecei a fazer da forma certa, ó, olha o mês 10. Lembra que eu falei do mês 10, ó? Que foi quando eu comecei realmente a fazer e segurar. Olha a diferença que isso muda. Não teve mais essa montanha gigantesca. Foi uma montanha com quedas. Sim, uma montanha gigantesca. Né? Então só começou a subir. Tá vendo a diferença que é você poder fazer dessa forma? É muito, muito, muito melhor. Isso é o swing trade com o day trade. Para você fazer o swing trade, você tem que ter valor na conta na qual você consiga deixar isso de um dia para o outro. E isso te gera, para cada contrato que você fazer, em torno de aproximadamente R$ 4.200, dependendo da corretora que você tem, que é a garantia que eles pedem.
Então, não tem como, de forma alguma, falar que isso aqui seja ruim, tá? Não tem como. Então, eu recuperei tudo que eu havia perdido, tá? E comecei a ganhar. Quando eu percebi isso, eu comecei a pensar, eu ia começar em dia 1 de janeiro desse ano a fazer os vídeos. Daí teria dado muito bom. Só que como eu só estava com aquele negócio, quero ganhar 10 mil por mês, 10 mil por mês, 10 mil por mês. Né? Já estava ganhando, né? Na verdade. Só a gente fazer a soma aqui de quando eu comecei de 2024 até aqui, dá 6 meses, ó. É os 6 meses que eu tô aí com 70 mil. Recuperei uma parte e tô ganhando. É que também eu ganho com ações, né? Então se eu colocar nas ações ali vai dar mais valor, tá? Então eu faço day trade e swing trade também nas ações. Bom, voltando aqui. Então nesse cenário que nós temos, você pode ver como que ela está. Se a gente colocar no 2025, só em 2025 já deu 45 mil reais. Só fazendo desse jeito. Perdi 11 aqui e tudo mais, porque eu cancelei a operação? Não. É porque quando muda contrato, você tem que zerar a operação. Então, mudou o contrato, você tem que zerar aquela operação e começar no próximo contrato. Então, ele dá como se fosse negativo. Só que no meu swing trade, ele dá como positivo. Então, esse 45, na realidade, ele não é esse valor. 45 aqui, ele dá em torno de uns 55 a 60 mil reais, mais ou menos, porque aqui não tem perca. Essa perca é de troca de contrato, tá? Então, quem for fazer isso vai entender que troca de contrato você tem que zerar a posição. E minha posição naquele momento estava negativa, só que eu começo no mesmo ponto na outra positiva, e aí depois a outra positiva vai ganhar. Só que aquela para trás ela fica como negativa. Mas o que importa é a montanha, né? E a montanha você pode verificar que ela está sempre para cima. Independente se a gente esquecer que aqui teve esse 56 aqui, mesmo que tenha perdido, ainda assim nós estamos indo para o sexto mês com 45 mil. Ponto. Beleza? Sem contar as ações, não estou contando ações. Tá? Se a gente... Ah, não, estou contando ações aqui, peraí. Aqui, cadê? Cadê? Se bobear as ações estão me fazendo perder ali, na verdade. Ah, não, ó, 41. Então, ao todo seria mais ou menos 52, tá? Vamos só deixar bem claro para não falar que eu estou roubando ali nessa situação. Ainda assim ia ser positivo, nas ações que estariam fazendo mudança para mim, tá? Então, quando você faz isso aqui, você segura. Ah, mas por que daqui até aqui você perdeu? Ó, daqui eu tô falando 15 e 2. Significa que eu fiquei segurando a posição. Eu fiquei negativo durante um tempo, para depois poder ganhar, tá? Isso é o que a gente faz, a gente poder ganhar todo esse montante, beleza? Então, esse é o swing trade com o day trade. O que eu falo para vocês é não mudar uma estratégia. Ó o percentual de vencedoras. 91 e 30, tá? Então, o que eu falo para vocês? Não fica mudando a estratégia. Só tenta achar a estratégia certa para cada um de vocês. E como que eu vou falar para vocês que é ruim um martingale da vida, que todo mundo fala na internet que isso seria ruim, né? Ou pelo menos pintam como se fosse ruim, mas todo mundo faz. Começa pelo simples motivo. Todas as ações. Imagina as ações. Aqui é um mercado alavancado. Mas nas ações, você não compra, não faz martingale até a ação voltar e você ganhar dobrado, triplicado, quadruplicado? Faz. Por que seria diferente? Ah, mas aqui é alavancado. Exatamente isso. Então, para você fazer, você precisa de um recurso maior do que quando você faz nas ações. Se você não tem esse recurso, você não deveria nem estar aqui no mercado day trade. Day trade não é para você fazer com 10, 15, 20, 30, 50 mil reais. E sim acima disso. Aí você consegue fazer. Ah, mas um monte de gente fala que com R$1.000 você consegue. Não, você pode entrar no mercado. Você tem que ser aquele sortudo que vai conseguir dobrar, triplicar, quadruplicar. Só que o dia que você perder, você vai perder dobrado. E aí sua conta vai quebrar. Porque você tem pouco recurso para você poder suprir todo o tempo que você precisa ali. Todo o valor que vai negativo com você. Ah, mas se eu fizer com stop, beleza, você perde 2, 3 dias, depois você ganha um, perde 2, 3, ganha outro, ganha 3, 4, perde um. Você só está brincando no mercado, mas você não está saindo 100% positivo, tá? Então, o ideal é faça o preço médio, mas faça swing trade e o day trade junto. Se for preço médio só no day trade, você tem um risco grande de quebrar sua conta. Um preço médio com swing trade, a chance de você quebrar sua conta é quase zero se você tiver saldo. Ok? Bom, não falei mal do rapaz lá que está fazendo a parte do vídeo, tá? A intenção não é brigar nem nada, muito pelo contrário. É simplesmente esclarecer que não significa que seja ruim. E sim que ele tomou um revés ali e aí ele ficou chateado com isso, fica brigando. Todo mundo quando perde alguma coisa vai colocar culpa em outras coisas, mas assim, você tem que lembrar que você fez de uma forma errada, provavelmente.
Atualmente eu faço, mesmo com 100 mil reais na conta, hein? Eu faço a cada 500 pontos, eu coloco a mesma quantidade de contrato. Eu começo com um contrato. Não importa que eu tenha 100 mil reais na conta, eu começo com um contrato. Os caras têm 20 mil reais na conta, começa com 5, 10 contratos. Tem um canal aí, eu nem lembro agora o nome do canal. Qual é o nome do canal? Quer ver? Tinha um canal aqui, cadê? Esse aqui, ó, RRP Club. Esse canal aqui, o cara começa com 10 contratos. 10 contratos, sendo que ele tem 10 mil reais na conta. Meu, fala sério, palhaçada, né? Palhaçada, não dá pra acreditar. Mas tudo bem, eu vejo o canal dele, eu vou lá, eu curto o vídeo e tudo mais, tá? Mas pra poder engajar ele e tudo mais. Mas não consigo acreditar que alguém consegue fazer isso. Com 10 mil reais começar com 10 contratos. Não existe isso. Mas tudo bem, quem está errado sou eu fazendo o nosso preço médio. Só que vamos ver no final de tudo como que fica o saldo. Beleza? Gente, o videozinho foi um pouco mais longo, mas explicando sobre o preço médio e que na minha visão e na visão de muita gente que está bem no mercado, preço médio é o certo. Grandes instituições só fazem preço médio, elas não fazem outra coisa. Não adianta falar que ela faz figura gráfica. Você acha que alguém das grandes instituições vai ficar olhando figura gráfica, gente? Olha, tem um doji ali, eu tô com 1.000 contratos, 5 mil contratos, tá aparecendo um doji, deixa eu vender. Pô, meu, não é assim que funciona. É lógico que não é assim que funciona, tá? Então isso aí, essas coisinhas são para pequenos valores que nós colocamos ali, os peixes pequenos, perder valor e dar os valores pro grandão, tá? Então pensa muito bem antes de você crucificar, digamos assim, uma forma de se agir e que as grandes instituições fazem. Se elas fazem, tem um motivo. Lá tem diversos analistas, pessoas inteligentes, estudadas, que estão pagas para poder fazer isso. Não é à toa que não é um youtuber que vai ser melhor do que aqueles caras. Pode ser, mas a chance é bem menor, tá bom? É isso aí, preço médio, infinito, sempre eu vou fazer, não adianta. Valeu, gente, boa tarde, bom domingo para todo mundo, fui.